O reino milenar é a última dispensação, é o último período deste mapa, o último período da história, onde a profecia irá se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, que declara ele como rei, reinando mesmo entre o seu povo. Então estamos aí no reino milenar. O reino milenar ele foi profetizado na palavra do Senhor. Por exemplo, no Salmo 2, versículos 6 e 8, diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A gente sabe que quando Jesus veio a primeira vez, e nós estamos aguardando a sua segunda vinda, ele não veio como um rei, ele veio como um servo. E isso foi a frustração para muitos judeus, porque eles estavam esperando Jesus nessa profecia. Por isso que muitos judeus não creem no Senhor. Mas a Bíblia fala que ele, com vara de ferro, regerá as nações. Porque é uma profecia que ainda não foi cumprida. E naqueles dias as nações subirão ao monte do Senhor, o monte Sião, para aprender a lei e o caminho do Senhor. Amados, durante esse período, as nações viverão em paz e até as armas de guerra terão um fim proveitoso. Olha que interessante. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Olha que interessante, estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha que interessante. Isso aí é o arado que você está vendo na tela. Imagine aí. E isso aí é aquele cortador, né? Aquele aparador de folhas. Imagine pegar as armas e transformar em materiais, não mais para a guerra. É o que a palavra do Senhor está falando, porque nesse período, Deus, na pessoa de Cristo, vai reinar na terra. E a terra está aguardando com expectativa por essa transformação. Em Romanos 8,18 diz que porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E continuando nos versículos 21 e 22. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada. Apareceram os cardos e abrolhos, ou seja, matos, ervas daninhas, porque a terra foi amaldiçoada e a terra está gemendo, aguardando com expectativa por essa transformação que irá acontecer no período do reino milenar. O que é interessante é que, nesse período, a onisciência do Senhor será reconhecida. Isaías 66:18 diz: Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. A onipotência no período do reino milenar é o que sustentará toda aquela era. Isaías 41:17 e 18, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais.
Imagine a transformação grandiosa que a terra passará nesse período, onde o próprio Senhor fará essas coisas. A justiça de Deus será plenamente manifesta. Isaías 63:1 diz: quem é este que vem com vestes de vivas cores? Quem é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Textos que mostram e comprovam que o reino milenar será de fato um período tremendo na história da humanidade. Dessa maneira, por meio do rei, haverá completa demonstração dos atributos divinos, a fim de que Cristo seja glorificado como próprio Deus. Vamos então ver algumas características nesse período, que é o período do reino milenar. Obediência. Um propósito essencial da criação era estabelecer um reino no qual houvesse obediência completa e voluntária da parte dos filhos de Deus. Hoje nós vivemos num mundo onde a rebeldia ela impera, mas no período do reino, a obediência será um dos destaques desse reino. Por exemplo, a árvore foi colocada no jardim como um teste de obediência para Adão e Eva, lembra? Em Gênesis 2, 16 e 17. O cumprimento da vontade de Deus no milênio será muito facilitado por vários motivos. Primeiro, Israel vai experimentar um novo coração, uma nova mente, para que possa abrigar a lei de Deus em seu interior. Hoje você fala da palavra de Deus para alguém que não conhece a Deus, e tem aquela resistência. Mas no período do reino, Israel vai experimentar um novo coração, uma nova mente pronta para abrigar a lei de Deus. Em Jeremias capítulo 31, versículo 33, a palavra de Deus diz: porque esta é a aliança, olha só a promessa de Deus, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Outra característica é que em vez da desunião de Israel, a unanimidade será tanta que eles verão juntos ao Senhor em Sião. Nós sabemos que hoje o próprio Israel anda dividido. Muitos se convertendo ao cristianismo, outros declarando que Jesus não pode ser o Messias. Mas no período do reino, em vez dessa desunião, a unanimidade será tanta que eles juntos verão ao Senhor em Sião. Olha aí Isaías 52, versículo 8, isso é profético. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Outra característica no período do reino, a verdade. A Bíblia fala que o homem mudou a verdade de Deus em mentira. Está lá em Romanos capítulo 1, 25. Mas no período do reino, em vez de uma confiança desorientada no homem pecador, o remanescente se apoiará no Senhor, o Santo de Israel, e ele será o seu Deus em verdade e justiça. Isaías 10, 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão, se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Olha que tremendo. A paz, outra característica vai ser a paz. O término da guerra pela unificação dos reinos do mundo, porque o Senhor vai ser o único rei sobre todo mundo, sobre todo mundo. O reinado de Cristo, juntamente com a prosperidade econômica, a paz nacional e individual, vai ser o fruto desse reino, do reino messiânico. Isaías 32, 17 e 18. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Hoje as pessoas estão clamando, lutando, buscando a paz. A paz está prometida e Deus irá cumprir aquilo que Ele fala na sua palavra. E o que dizer da alegria? Outra marca característica no reino milenar. A plenitude da alegria será marca característica dessa era.
Isaías 14, versículo 7 e capítulo 25, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olhe que maravilha. O povo contemplando, valeu a pena esperar. A alegria vai ser tamanha que o povo vai manifestar dessa maneira. Olha só essa imagem, olha que maravilha. Os homens vivendo com os animais, o verde do campo, a terra restaurada para o período que o Senhor reinará aqui. Também será marcado pela glória. Será um reino glorioso no qual a glória de Deus encontrará plena manifestação. Isaías 24, 23, capítulo também 40, versículo 5. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito, que diz assim, ó: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é o Criador? E isso é tremendo, porque a glória do Senhor vai ser manifestada. E o que dizer também do consolo? Nessa época o rei ministrará pessoalmente a todas as necessidades, a fim de que haja pleno consolo naquele dia. Crie expectativa, o Senhor consolará o seu coração. Isaías 12, versículo 1 e 2. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. A maldição também será retirada. A terra que aguardou tanto aquela expectativa, a maldição original que foi colocada sobre a criação, que nós comentamos aqui, será eliminada, de modo que haverá produtividade abundante na terra. Hoje se fala muito da seca no Nordeste, uma seca que não se via há mais de 50 anos, o gado morrendo, o povo morrendo. Não haverá mais isso. No período em que o Senhor estará reinando, olha que maravilha, olha como a terra se apresentará. Isaías 35, versículo 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva. Está vendo esse deserto aí? Olha que transformação. Vai ser essa transformação que vai acontecer no período do reino milenar. Olha os mananciais de água. A criação animal também vai ser transformada. Os animais nocivos perderão o veneno e a ferocidade, até porque Deus criou os animais não para que atacassem os homens, não para que fossem selvagens contra a própria humanidade. Olha o que diz Isaías 11, versículos 6 e 7. O lobo habitará com o cordeiro, imagine isso. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Sabe o que é isso aqui? Uma criança guiando. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. Sabe o que é que o leão vai comer? Olha o que diz aí Isaías. O leão vai comer palha como o boi, porque a terra será restaurada. Passará por um processo de restauração nesse período. Isaías 11, 8 e 9. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já imaginou uma cena dessa? Um leão com um carneiro? Olha que amizade bonita. E essa cena? Lindo isso, né? É uma ideia do que
vai acontecer, do que está para acontecer. O que dizer das crianças brincando com os leões, brincando com cobras e nada, eles não lhe farão mal? Isso não é utópico não, amados. Isso é estabelecimento do reino milenar, o reino prometido, o reino tão aguardado. Olha aí, as pessoas vivendo em paz, em harmonia, junto com os animais. Cura dos deformados, outra característica do reino milenar, porque acompanhando esse ministério haverá cura de toda deformidade na instituição do milênio. Não haverá deficientes físicos no milênio. É uma promessa do Senhor em Isaías 35, versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Promessa do Senhor. A longevidade também será restabelecida como nos dias de Adão. Ou você acha que as pessoas foram feitas para morrer? Elas foram feitas para viver eternamente, mas Adão pecou, a morte entrou no mundo. Os dias do homem começaram a ser abreviados, mas haverá restauração disso no milênio. Olha que maravilha. Não haverá mais nela, na Nova Jerusalém, na restauração, quando a terra passar pela restauração, no milênio, não haverá mais criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Isaías 65, 20 e 22. Totais condições para o homem viver em paz. Será que mesmo com tamanha condição, será que havia possibilidade ou haverá possibilidade de pecado? Infelizmente o homem é mau, o homem é perverso. E a Bíblia diz em Isaías 26:10, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Isso é promessa, porque após o reino milenar haverá a última batalha. Satanás, que estava preso, agora ele será solto por um período de tempo. E a Bíblia diz em Apocalipse 20, de 7 a 9, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações, a fim de reuni-las para a peleja. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, esse é o plano de Deus para todo o homem. A ideia foi mostrar que Deus, ele se mantém justo. Vimos que ao longo da história da humanidade, Deus deu responsabilidades ao homem. O homem, pela dureza do seu coração, ele fracassa em obedecer a Deus. Só que Deus é justo. E pelo fracasso do homem, Deus requer justiça, juízo. E nós podemos acompanhar
que em todas as dispensações o homem é responsável pelos seus atos e Deus vai cobrar isso de cada um. Espalhe, divulgue essa notícia. Mostre para as pessoas o quanto Deus as ama, o quanto Deus é tão misericordioso, dando responsabilidade para essas pessoas e o quanto as pessoas são duras. Mas naquele dia, no dia do juízo, Deus há de trazer toda a obra para ser julgada. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você que chegou até aqui, o convite é que você entregue sua vida ao Senhor. Comece a andar nos caminhos de Deus. Entenda que não há salvação. A Bíblia diz que não há salvação em outro nome. Que importa sejamos salvos, senão no nome de Jesus. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é engano de Satanás. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus venha abençoá-lo, venha abençoá-la, venha abençoar sua família, venha abençoar aqueles, com certeza, ouvirão essa mensagem, porque você que está nos ouvindo passará adiante. Oro por sua vida, em nome de Jesus. Amém.